dia a todos, quero saudá-los com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Privilégio estar aqui com todos. Eu creio que nos meus 42 anos de ministério pastoral e missionário, é a primeira vez que eu entro numa igreja, pela primeira vez já ocupo o púlpito. Isso é coragem do pastor Dr. Briços de me ceder esse lugar, e porque eu creio que sempre Deus tem os seus planos. Nossa vida está sempre nas mãos dele. E ontem, quando eu estava a caminhar aqui por algumas ruas, fazendo a minha caminhada com minha esposa, o Rubinho Pirola me ligou e eu havia marcado um café com ele para a semana, e ele já antecipou um outro compromisso, que era estar aqui. Então eu quero agradecer a confiança do Dr. Briços e estar aqui nessa linda igreja, e mais do que isso, né, estar participando das comemorações dos 75 anos de vida dessa igreja. Eu fui pastor por 20 anos, ininterruptamente, em uma igreja em São Paulo. Crescemos ali, eu e minha esposa, e pastoreamos essa igreja. Essa igreja se tornou uma igreja missionária. Quem sabe alguns conhecem o Luiz e a Arlete Castro, foram minhas ovelhas, estão a servir aqui em Portugal já há quase 30 anos. E nós estamos até mesmo sendo desafiados a vir para cá ajudá-los no ministério de apoio pastoral e apoio emocional, já que minha esposa é psicóloga e ela nós temos feito esse trabalho juntos, atuando sempre na área pastoral e ela na área emocional. Então, desde 2000, com o Cirleis, temos sido missionários da CEPAL, é uma organização que está no Brasil há muitos anos, é uma sigla, né, quer dizer, servindo pastores e líderes. E nosso trabalho, então, tem sido apoiar pastores, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo também, com equipas que temos em vários lugares, inclusive aqui em Portugal. Temos, creio que, 5 ou 6 casais servindo aqui. E viemos para essa linda Setúbal, que eu não conhecia. Eu estive em Portugal muitas vezes, desde a década de 80, mas nunca havia chegado a Setúbal. E olha, eu confesso que essa cidade me encantou, nos encantou. Uma cidade muito linda. Então eu quero externar minha gratidão por estar aqui e por participar do início dessas comemorações, que Deus seja honrado, que a igreja celebre, porque é uma data significativa, muito significativa, uma caminhada tão longa dos irmãos aqui, não só abençoando a cidade, mas abençoando certamente outros lugares, outros povos através da missão. Eu separei para nós lermos e meditarmos nessa manhã em alguns versículos do Salmo 78. Então, Salmo 78, Salmo de Asaf. Eu vou ler na NVI, mas se você tiver uma outra tradução, não há nenhum problema. Vou ler os primeiros 8 versículos. Se você tiver aí no seu celular, no seu telemóvel, ou se você tiver na sua Bíblia, não importa. Apenas acompanhe comigo o texto. Diz assim: povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. E finalmente o verso 8: eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Até o verso 8, se você puder deixar o texto aberto, seria bom para que nós acompanhássemos de alguma maneira expositivamente. Vamos orar mais uma vez, incline a sua fronte. Pai amado, nós estamos tendo esse privilégio de estarmos diante da Tua Palavra,
E pedimos agora, rogamos, clamamos para que o Teu Espírito venha e atue com liberdade, fazendo com que essa palavra se torne vida, possa alcançar cada coração e que, como somos diferentes, o Senhor também possa atuar de forma distinta, mas em todos nós, visando a expansão do Teu reino, o estabelecimento e o crescimento da Tua igreja. Nós pedimos que seja assim, no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu fiquei pensando o que falar para uma igreja quando ela atinge 75 anos de vida. Quais seriam as palavras melhores? Do que deveríamos nos ocupar quando uma comunidade estabelecida nessa cidade completa uma longa jornada? Uma das propostas poderia nós relembrarmos muito daquilo que aconteceu. Relembrarmos fatos da história, momentos que essa igreja viveu, momentos de alegria, momentos difíceis, mas onde o Senhor esteve presente. Podemos fazer isso. Podemos ter uma outra opção de olharmos para frente, de alguma maneira nós nos propormos a pensarmos o que será da igreja de jubileu daqui a 10, 15, 20 anos. Como será? Como serão nossos filhos, nossos netos aqui? De que maneira essa igreja poderá prosseguir na sua missão? Mas, irmãos, uma outra possibilidade seria falar do que essa igreja representa para o dia de hoje e para aquilo que ela deve ser nesse momento da história. Então eu pensei, espero que vocês concordem comigo, que uma ideia seria essa nessa manhã, nós olharmos para essa geração, para você que está aqui, há muitos anos ou há pouco tempo, não importa, mas de alguma maneira para a geração que está presente aqui, não aquela que já viveu, a quem nós honramos, e aqueles que virão, nossos filhos e nossos netos. Há uma escritora muito famosa no Brasil, chamada, já falecida, Clarice Lispector, e ela diz o seguinte: o que importa afinal, viver ou saber que está vivendo? O que importa? Viver ou saber que está vivendo? Saber que está vivendo, não é? Então essa seria a minha proposta para essa manhã aqui. E o papel mais importante, eu creio que para mim e para você, é alcançarmos a nossa geração com o Evangelho de Jesus e sermos instrumentos dele para a extensão do reino, para a transformação dessa sociedade, para vermos esses valores sendo impregnados em cada vida. E eu gosto muito de uma frase do Dr. Martin Luther King, quando diz: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas ele diz, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Eu creio que cada um concorda que estamos vivendo esses momentos assim, não só desse momento, se Deus permitir, pós-pandemia. Há uma guerra acontecendo, nós estamos envoltos numa situação terrível, de controvérsia, de lutas, de desafios. E é nesse momento que nós conhecemos quem são os verdadeiros homens e as verdadeiras mulheres, quem são os jovens que vão se alistar nesse exército do Senhor. Então eu separei essa passagem que fala sobre a nossa geração e o nosso papel. A palavra de Deus fala muito sobre geração, não é? Os textos, especialmente veterotestamentários, eles falam muito sobre geração. Há um texto, por exemplo, em Deuteronômio 7, saberás que o Senhor teu Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até quantas? 1000 gerações. Louvado seja Deus por isso, né? E aí, aquela passagem que nós conhecemos tão bem do Salmo 90, né? Senhor tem sido nosso refúgio de geração em geração, não é verdade? Então, essa expressão que nós vamos ouvir um pouco de Asaf, ela trata muito disso. Agora, não sei se você sabe dessa notícia. Eu creio que pela primeira vez na história, 4 gerações convivem juntas, devido à longevidade. Nós estamos vivendo mais, né? Alguns já estão falando assim: eu quero viver mais de 100, não é? Eu quero viver mais de 90, né?
Então, eu estou com quase 70K, né? Então estou chegando perto dos 70. Então a gente sempre fica assim, não, acho que dá para... Mas por causa da longevidade, nós convivemos hoje com gerações distintas. E a grande pergunta é como que a gente convive na igreja? Eu quero dar a resposta daqui a pouquinho, a partir do Salmo 78, mas eu faço parte de uma geração chamada, né, que eles denominaram de Baby Boomers, que foi uma explosão populacional que aconteceu naqueles que nasceram pós-Segunda Guerra. Então esse povo, quando acabou a Segunda Guerra, eles decidiram novamente, devido à mortandade, gerar filhos, para ter uma maneira o mundo ter mais habitantes, né, na verdade. E hoje essa geração, que tem alguns aqui que eu estou a ver, né, claramente com os cabelos já um pouco mais grisalhos ou brancos, essa geração que de certa maneira nasceu entre 1946 e 64, aí você vai ver se você está encaixado nela. Essa geração normalmente tem uma renda mais consolidada, porque já viveram mais. Eles buscam ter produtos de qualidade, né? Eles não querem mais alguma coisa que pareça, mas não é. Eles não se influenciam facilmente por outras pessoas. Eles são firmes e maduros nas decisões. E muitos estão aqui. Logo depois tem o que eles chamam da geração X. E essa geração, então, de alguma maneira, é a geração da contracultura, que é a minha, né? Que eles são entre 1965 e 1978, provavelmente tenho entre 47 a 57 anos. Essa geração é a geração do mercado, né? E eles buscam se satisfazer com as coisas do mercado, eles tentam romper com as gerações anteriores, eles buscam sempre os seus direitos, eles não têm tanto respeito pela família como nós, dessa geração mais antiga, né? Então eles preconizam muito a liberdade. Eu preciso passar meio rápido por aqui. A terceira, lembra que eu falei para você de 4 gerações convivendo juntas? A terceira é a geração Y, nascida em 79, 90, 32 até 44 anos mais ou menos. Eles dizem que é a geração mimada. Por quê? Porque os filhos foram mimados, essa gente que tem essa idade. Os pais tentaram cuidar de todas as formas, dar aquilo que eles queriam e tudo mais. Mas eles estão entre nós. E eles, na verdade, estão sempre querendo mais coisas, são a geração da multitarefa. E, finalmente, nós temos a geração Z, que é a geração totalmente digital, que são os que nasceram na década de 90 para cá, geração conectada, né? Então, o fato que eu quero mostrar para vocês, fazendo essa introdução, é que para nós alcançarmos a nossa geração, para que a igreja do Jubileu alcance a sua geração, ela tem que se conscientizar que nós convivemos juntos. 4 gerações. Do seu lado pode ter alguém de uma outra geração que pensa um pouco diferente, mas ama Jesus. Que tem às vezes uma outra abordagem das coisas do mundo, cosmovisão, mas eles amam o mesmo Jesus que você ama, que querem servir o mesmo Jesus que você ama. Então, assim, eu fiquei pensando que esse salmo poderia ajudar um pouquinho você a caminhar nos próximos anos, mas a partir dessa geração. A primeira coisa que chama atenção, lendo o Salmo 78, é que para alcançar essa geração, nós precisamos contar as grandezas de Deus. O irmão que estava a tocar aqui, você falou, eu gosto de lembrar aquilo que Deus já fez por mim. Aquilo que Deus já fez na minha história. O que Deus já fez na sua história? O que Deus já fez na sua vida? Eu sou 4ª geração de evangélicos. 4ª geração. Meu bisavô viu do evangelho no Brasil, passou para o meu avô, para o meu pai. Eu já passei para os meus filhos, e os meus filhos passaram para os meus netos. Meus netos, que estão parte no Canadá e agora parte indo para a Suíça, são cristãos. 6ª geração. Bênção de Deus para a nossa família. Minha família, minha esposa é descendente de alemão, né? Eu sou descendente de português, sou neto de português,
Então nós estamos assim, caminhando nesse... Mas a palavra diz assim no versículo 1, se você puder olhar no Salmo 78, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a lhe dizer. A palavra vem do Asaf dizendo assim, por favor, fiquem atentos naquilo que eu vou dizer aqui, ouvidos abertos. E depois ele diz, em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. Interessante isso, porque a parábola, que é uma história, que foi a proposta de Jesus, que contou muitas delas, ele está dizendo que Jesus falava por meio de parábolas, e esse é o objetivo do Salmo de Asaf, deixar que Deus lembre aquilo que aconteceu no passado. Para quê? Para nós vivermos de reminiscências negativo, para que nós tenhamos uma proposta para agora. Tem gente que vive do passado, né? Pessoas que viveram às vezes um bom tempo, lembram de histórias e vivem, como era bom aquele tempo, como era bom. Não, a proposta aqui é que a gente conte e compartilhe das grandezas de Deus. E versículo 3 diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais contaram. Irmãos, irmãs, deixa eu abrir o coração aqui. Nós temos nos tornado às vezes cristãos com pouco conhecimento do que Deus já fez na história. Deus tem o controle da história, nada do que acontece foge do seu controle. Os irmãos concordam comigo? Ele tem o controle de todas as coisas. Mas nós às vezes perdemos essa percepção. Eu lembro que durante muitos anos, pastoreando uma igreja em São Paulo, mais de 20 anos, algumas vezes eu chamava pessoas para virem à frente e dar um testemunho do que aconteceu aquela semana. E às vezes aquilo era muito melhor do que eu ia pregar depois. Alguém vinha à frente, pessoa simples às vezes, dizia assim, pastor, o irmão não acredita o que aconteceu. Igreja, isso aconteceu comigo essa semana. E aí as pessoas louvavam a Deus e diziam, né, mesmo numa igreja presbiteriana como a minha, sempre tinha pessoas, louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Eu sempre fui um presbiteriano um pouco fora da caixa, né? Então assim, as pessoas ficavam animadas e eram revigoradas. Por quê? Porque Deus estava fazendo algo. E é isso que nós temos que, o que os nossos pais nos contaram tem que ser vivido hoje. E senão nós não poderemos alcançar essa geração. Contar as grandezas de Deus hoje, para os seus filhos, para os nossos filhos. Veja o versículo 4. E aí a proposta é totalmente clara: não os esconderemos dos nossos filhos. Olha que coisa incrível. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Você não pode esconder. Essas ações de Deus na história têm que vir à tona, à luz. A gente continua fazendo isso, fez isso com os filhos. Eu trabalhei na indústria automobilística muitos anos na Ford, no Brasil. Tenho uma formação na área de economia. Depois fui fazer teologia, né? Mas eu me lembro que durante o tempo que eu estava na Ford, a Cirlei cuidava dos filhos. E ela ensinava os filhos a ler a palavra, a ler os livros de C.S. Lewis, a ler textos da literatura cristã. Essas coisas formavam a mente e o coração dos meus filhos. Entendem, irmãos? Então são essas coisas que nós temos. E hoje, o que ela faz com os netos que estão longe? Internet, texto bíblico. E aí depois nos diz, Maria Clara, qual é aquela passagem que a vovó disse a você? E aquilo vai dando densidade, conhecimento. Essas coisas nós precisamos fazer, contar as grandezas de Deus. É exatamente essa a proposta do salmista. Não nos esconderemos dos nossos filhos, e para quem tem um pouco mais de quilometragem, para os nossos netos também, e até bisnetos. Segunda lição, é que para alcançar essa geração, a igreja de Jesus precisa resgatar o ensino da palavra. Não sou eu quem diz isso, a Bíblia, a palavra diz isso no versículos 5 e 6 do Salmo. Eu estou no Salmo 78, você acompanha comigo. Ele decretou estatutos
para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam a eles, e por sua vez contasse aos próprios filhos. Meus irmãos, o ensino da palavra de Deus é multigeracional, ele ultrapassa gerações, ele tem que ter de alguma maneira uma linha de tempo, não é? Em que ele vai alcançando a nossa geração, mas essa geração alcança a próxima, e a próxima, e a próxima. Mas para isso nós temos que estar seguros, firmes na palavra de Deus. Alguns afirmam hoje, né, eu respeito, não podemos influenciar nossos filhos, cada um tem o seu próprio caminho. Vocês certamente já ouviram isso. Até onde isso pode ser real para um cristão? Nós podemos deixar os nossos filhos ao léu, podemos deixar nossos filhos tomarem suas próprias decisões, haverá um tempo em que eles tomarão. Mas enquanto estão debaixo do nosso cuidado, debaixo da nossa casa, a palavra de Deus diz que a nossa responsabilidade é fazê-los abraçar, conhecer a palavra de Deus. Veja o que está registrado quando nós não deixamos de fazer isso. Juízes 2:10 diz assim: depois de toda aquela, novamente a palavra, geração, foi reunida os seus antepassados, surgiu uma geração nova que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. E depois Juízes 17 vai dizer assim: cada um fazia o que parecia certo. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos envoltos em um ambiente de secularismo, onde as nossas gerações, próximas gerações, provavelmente, se nós não atentarmos para a palavra, eles se afastarão da comunidade, se afastarão da igreja. Muitas outras propostas estão aí para eles tomarem. Pais, que diz a palavra, não irritem seus filhos, criem-nos segundo as instruções, segundo o conselho do Senhor. A palavra está dizendo assim: pastor, cuida do meu filho. Pastora, cuida do meu filho. Líder de ministério, cuida do meu filho. Por isso que eu venho à igreja. Lamentavelmente não é isso. Ela está pedindo para você, como pai e mãe, fazer essa tarefa. Entende? Essa tarefa é sua. E aqui, nós estamos aqui para nos alimentarmos e podermos servir melhor a nossa família. Terceiro ensino, eu vou ter 4 e vou terminar, fique tranquilo. Não são 10 não. O terceiro é, para nós alcançarmos a nossa geração, nós temos que ensiná-los a confiar inteiramente no Senhor. Essa é uma proposta que eu gostaria que você estivesse atento, porque aquilo que Asaf diz no versículo 7, então eles porão a confiança em Deus. Eles porão a confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Primeira coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que ensinar agora, essa geração, a confiar no Senhor. Nós estamos no meio de uma geração decepcionada com a igreja. Eu digo isso com muita dor no coração. Decepcionado com os líderes. Decepcionada com propostas que a igreja tem abraçado, ideológicas inclusive. Então, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, especialmente no meu querido Brasil. E aí, como nós começamos a perceber isso, os nossos jovens especialmente querem distância das nossas igrejas, porque eles não confiam mais. Eles ficaram decepcionados, eles ficaram frustrados, eles perderam a confiança. A palavra de Deus diz que a primeira coisa é que eles voltem a confiar no Senhor. Para isso eu tenho um papel preponderante, você tem um papel preponderante. Eu estou começando agora a caminhar para o final. Por quê? Porque eu quero que nós alcancemos essa geração. A geração de portugueses que são aqueles que estão vindo com a gente, mas são novos, mas que estão hoje no domingo provavelmente fazendo alguma outra coisa. E a palavra diz assim, que o segundo sinal é que a geração em confiar passa a obedecer. Eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e depois, é a palavra que está dizendo aqui, e obedecerão.
Para obedecer tem que confiar. O filho obedece o pai e a mãe porque ele confia. Eu sei que eles são meus pais. Dias atrás, conversando com um amigo, ele disse: "Ô Oswaldo, você lembra que..." Ele foi mais ovelha minha, ele dizia assim: "Eu fui da geração rebelde." Está longe de Deus. Lembra que eu fui da geração rebelde? E eu lembrava, claro, como pastor que fui dele. E hoje está longe de Deus. Você precisa, e eu precisamos ajudar essa geração a construir suas próprias convicções a partir da palavra. Eles têm que construir a sua convicção a partir da palavra de Deus. Você já ouviu falar de Jonathan Edwards, que foi um grande avivalista, né, e autor, né, daquele grande sermão famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Vocês leram essa história provavelmente, quando ele pregava, as pessoas se agarravam nos pilares da igreja, tal a presença de Deus, tal a presença do Espírito Santo no meio daquele povo, e eles caíam ali arrependidos diante da palavra desse homem. O que poucos sabem é que Jonathan Edwards pregou esse sermão várias vezes antes para a sua família. Entenderam? Ele pregou para a família dele antes de pregar naqueles púlpitos onde ele lotava, onde milhares de pessoas estavam ali. Sabe o resultado da família de Edwards? 14 da família dele se tornaram presidentes de universidades. 100 deles se tornaram professores universitários. 106 deles se tornaram pastores e missionários, as gerações que vieram. E 108 se tornaram advogados e médicos. Vale a pena, não é? Vale a pena pregar a mensagem em sua própria casa, para depois subir nesse púlpito e pregar. E eu quero terminar minha palavra dizendo só mais uma coisa e depois vamos para casa. É que diante de tudo isso que você ouviu, como que nós podemos alcançar? A Igreja do Jubileu, com seus 75 anos, alcançar a sua geração. A gente aprendeu 3 lições, eu vou repetir apenas para você, para ajudá-lo. Primeira coisa que eu disse, que precisamos contar e compartilhar as grandezas de Deus, certo? Depois eu disse a você, precisamos ensinar a eles a palavra do Senhor. Depois eu disse a você que nós precisamos ensinar a nossa geração a confiar no Senhor. Mas agora vem a pergunta mais importante: como fazer isso como igreja? Eu não consigo encontrar um texto análogo melhor do que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz: embora seja livre, eu me tornei escravo de todos. Eu me tornei escravo de todos. Tornei-me judeu dos judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma maneira salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. Isso não é ser flexível. Isso é ser movido pelo amor. Isso é ser movido pelo amor de Jesus, não é? Porque quando nós temos posturas rígidas, nós temos muita dificuldade de alcançar a nossa geração. Nós temos que ter conteúdos que não vão se alterar, mas a forma de alcançar essas pessoas nós temos liberdade, até dever, de seguirmos aqui o conselho do nosso irmão Paulo. Fiz-me fraco com os fracos, para poder de alguma maneira alcançá-los. Nós estamos no meio dessa transição e eu queria pelo menos sugerir 5 características desse novo momento que a gente vive. Primeiro, vocês sabem que as pessoas rejeitam os absolutos, os dogmas, eles rejeitam tudo isso. Eu não estou dando resposta, eu estou dando problema para você, viu? Estou dando problema para você reconhecer que é assim. As emoções hoje são sentidas muito através de imagens, de símbolos das emoções. As pessoas sentem uma grande afinidade com a comunidade global. Hoje nós estamos praticamente inseridos numa comunidade mundial, juntos. Quarta coisa é que, como eu já disse, as pessoas hoje, essa geração nova, eles suspeitam muito das instituições, especialmente das religiosas. Suspeitam. Será que é verdade o que eles fazem?
E por fim, e esse é um ponto positivo, as pessoas gostam de falar e ouvir sobre espiritualidade. Tem um autor brasileiro muito famoso chamado Paulo Coelho, que vocês já leram, e teve uma época que eu fui parecido com ele, né? Fisicamente. Então as linguagens me confundiam, tinha barba, toda. E várias vezes, no aeroporto, em restaurante, você é? Eu falei, não sou. Eu lembro que uma vez eu estava na Espanha com a Cirlei, e eu fui maldoso, né? Entrei numa livraria, peguei o livro dele, o livro tinha a contracapa, pastor, tinha a fotografia do Paulo. E eu fiquei com o livro aberto. Aí começou a vir um monte de gente em volta, e eu brinquei, estava brincando ali, mas eu não sou ele, mas era uma forma. Eu lembro que eu disse a alguns, né? Olha, eu não sou o Paulo Coelho, mas eu trato também de espiritualidade. O que fez Paulo Coelho? Ele fez uma amálgama de várias espiritualidades. O livro dele fala das palavras de Jesus, mas fala de reencarnação, e com isso ele é o quê? Atraiu as pessoas. Então as pessoas buscam espiritualidade, e nós temos a resposta. Então, para que isso aconteça, primeiro reconheça que muitos de nós somos imigrantes digitais, ou seja, nós não somos nativos. Eu não sou nativo, tem gente aqui que é nativo. E para isso alcançar essa geração hoje, nós temos que reconhecer que eles vivem em outro mundo, que é o mundo digital, e não o nosso mundo mais análogo. Eu queria fazer algumas propostas práticas para você, para nós alcançarmos a geração de jovens para Cristo, né? Não olhe de cima para baixo para eles, por favor. Não olhe de cima para baixo. De alguma maneira, a gente olha de cima para baixo e isso faz com que eles se afastem. Coloque-se no mesmo nível deles. Provavelmente vai ser melhor, será melhor. Da mesma forma que você se abaixa para conversar com seu filho, não fique entendendo que por ter vivido mais, você pode, entendeu, fazer propostas e eles têm que obedecer. Eles não vão fazer isso. Mesmo nível. Segundo, você precisa agir de modo que eles sintam que eles fazem parte do grupo, eles fazem parte da comunidade de Jesus, eles são parte integrante, eles têm poder de tomar decisões também, de oferecer propostas. Terceiro, seja paciente, tem que dar tempo para que eles processem a proposta da fé em Jesus, dê tempo a eles. E por fim, dê liberdade para que eles tragam novas ideias. Tragam novas ideias. O que você pensaria em fazer? Eu creio que isso vai ajudá-los a ganhar essas vidas para Jesus. E eu concluo realmente agora dizendo só uma frase que me chamou a atenção muitos anos atrás, do Dr. Billy Graham, quando ele disse assim: a colheita para o Evangelho, presta atenção porque eu vou fechar aqui, é sempre urgente. A colheita. O destino do homem e das nações está sempre sendo decidido. Agora escute, cada geração, Billy Graham disse, é estratégica. Nós não somos responsáveis pela geração que já passou. E também não somos responsáveis pela próxima geração. Nós somos responsáveis, ele diz, por essa geração. Deus nos colocou como responsáveis em cumprir nossa responsabilidade com essa geração. Eu espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que a Igreja do Jubileu avance, alcance muitas pessoas, mas especialmente seja relevante para aqueles que estão vivendo ao nosso lado nessa geração, e que nós sejamos instrumentos do Senhor para que isso aconteça. Que Deus o abençoe ricamente.